As irmãos e irmãs, estou muito feliz de poder estar mais uma vez com vocês, ministrando a palavra do Senhor. E nesse momento quero poder agradecer ao pastor Josivaldo pelo convite que foi formulado à minha pessoa, de poder estar nesta noite trazendo a ministração da palavra de Deus e poder também parabenizar, pelo novo templo em que vocês agora estão, e que Deus possa nos abençoar neste lugar e que aqui pessoas possam ouvir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembro-me que quando eu me converti em 79, eu acho que no mês de agosto ou setembro, eu fui convidado para pregar neste templo, aonde era a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. E quando o pastor Josivaldo apresentou à frente do templo, eu logo me recordei, me lembrei, eu disse: é aquela igreja que eu preguei pela primeira vez. E essa é a segunda vez que eu estou aqui neste templo, trazendo a palavra de Deus, sendo agora a Assembleia de Deus, vivendo pela fé. Irmãos, como os irmãos já estão em pé, abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, os versos de número 16. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele traz uma palavra àquela igreja, revelando àquela igreja o significado do terceiro cálice que Jesus tomou. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 10, a partir do versículo 16, assim diz a palavra do Senhor: porventura o cálice de bênção porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque bem certo fomos abençoados pelo corpo de Cristo e participamos deste mesmo pão, visto que ligeiramente participamos do sacrifício
não são juntamente participamos do seu corpo, mas que digo que o que Cristo fez por nós e que obtivemos pelo seu sangue esta comunhão. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, louvamos ao Senhor nesta noite e te agradecemos pela tua palavra. Que Deus Santo Espírito esteja a nos conduzir na mensagem em que o Senhor propôs na minha vida, para que eu pudesse dirigi-la à tua igreja nesta noite, Senhor. Rogamos pela tua direção, rogamos em que o Senhor nos faça um instrumento em tuas mãos, e que teu Espírito conduza esta mensagem aos nossos corações, pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Quero lhes falar nesta noite sobre o 3 cálices que Jesus tomou. O primeiro cálice em que ele participou com seus discípulos está em Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 17 em diante. Quando é instituída a ceia do Senhor. Eu não sei, amados, em que nós estamos nos deliciando nesse momento, em que estamos vivendo uma época de tradições. Hoje, baseado como a quinta-feira santa, quinta-feira da paixão, em que Jesus se preparou com os seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Por isso que este primeiro cálice é o cálice da vitória, em que Cristo, ao ordenar os 2 discípulos, em que perguntaram ao Senhor: aonde faremos a Páscoa? E Jesus manda que João e Pedro vá à cidade e procure um homem e pergunte a ele: aonde será a Páscoa do Senhor? E quando Pedro e João chegam à cidade e avista aquele homem, diz a ele: o mestre nos mandou te perguntar aonde será a Páscoa do Senhor. E ali aquele homem leva os 2 para a casa e chega no cenáculo, ou seja, no lugar que já está preparado com toda a mobília. E ali eles prepararam a Páscoa,
ali eles prepararam a ceia do Senhor. E naquele exato momento, Jesus chega para celebrar os seus discípulos a ceia, o cálice da vitória, o cálice em que ele pode dizer: aqui está preparado desde a fundação do mundo. E quando Jesus pega o pão, ele diz: este pão simboliza o meu corpo, que será doado a vocês. Este é o pão em que nós iremos comer como se fosse o meu corpo. Jesus estava dizendo que naquele exato momento, aquele pão estava se transferindo como corpo para a memória de muitos daqueles que fariam repetir a ceia do Senhor. Por isso, amados, é importante, e eu vou dizer aqui, pastor e os demais membros dessa igreja, o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor é um culto importantíssimo. É a marca da igreja, e que nenhum membro deveria perder, porque agora está ligado a sua vida com a vida de Cristo. Aleluia! Quando nós celebramos a ceia do Senhor, estamos nos lembrando o que Cristo fez com seus discípulos naquela noite de quinta-feira, para poder trazer a liberdade para todos quanto iam crer em seu. E quando ele pega o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós. Jesus, naquele exato momento, estava instituindo a ceia do Senhor, para que a igreja de Cristo pudesse vivenciar a cada mês o ato de que o seu mestre realizou com seus discípulos. A ceia do Senhor é um pacto, é uma aliança entre Cristo e a igreja, e que a igreja está firmada nesta comunhão, e que a igreja está vivendo a mesma aliança em que ele fez com os seus discípulos naquela noite. Obrigado, Jesus. Mostrando, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 11, quando Paulo institui aquela ceia à igreja de Coríntios, em que Paulo ele diz que ao tomar o cálice e o pão, Jesus diz: fazei isto em memória de mim. A ceia é um memorial, é algo marcante na igreja, assim como Jesus fez com seus discípulos, e que Jesus agora
estava se lembrando, naquele exato momento, quando o povo de Israel saía do Egito para Canaã, para uma nova identidade, para uma nova terra, para uma nova identificação com o seu Deus. A primeira Páscoa que foi estabelecida por Deus foi no Egito, para que o povo pudesse entender que ali estava o Filho de Deus, que futuramente seria molocado como Cordeiro Pascual. Meus amados irmãos, precisamos entender isto espiritualmente. No livro de Lucas, Jesus vai fazer uma referência dizendo que aquela última ceia que ele estava estabelecendo com seus discípulos ia se repetir no reino de Deus. Que não ia mais beber daquele vinho puro da uva, e ia fazer isto quando todos já estivessem com ele dos céus. Prova que quando chegarmos lá, a ceia já está posta, para que a igreja do Senhor possa celebrar com alegria, com gratidão, a comunhão entre o seu Senhor e Salvador, aquele que comprou com seu sangue, com um preço caríssimo, as nossas vidas, para que hoje pudessem ser dependentes desse Senhor e Salvador. O ato da ceia é um ato de comunhão, é um ato de examinação. Por isso que Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste vinho. É uma hora de reflexão, é uma hora em que você está diante do seu Deus, confessando os seus pecados, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados e tomando o sangue e o pão, que representa o corpo de Jesus. É esse privilégio que a igreja tem, de poder, de se renovar-se na Santa Ceia do Senhor Jesus, de poder se estabelecer nesta comunhão profunda entre a igreja e Cristo, entre a noiva e o noivo. Mas o segundo cálice é o cálice da ira de Deus. Está em Mateus, capítulo de número 20, capítulo de número 26, e o verso de número 39. Quando Jesus sai para orar ao Pai, quando Jesus deixa os seus discípulos dormindo naquele lugar do Getsemane, o lugar da oração, e Jesus vai diante do Pai dizendo:
Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Se for preciso, transfere-se este cálice da minha vida. Jesus não estava recuando da sua missão, mas Jesus estava vivendo como humano, como uma pessoa humana, como nós somos. Ele estava vendo o seu sofrimento na cruz do Calvário. Ele estava vivendo aquele período entre ele e o Pai. Por isso que ele disse: meu Pai, se for possível, transfere-se este cálice da minha vida, mas contudo seja feita a tua vontade. Se Jesus estivesse recuado a sua missão, o que seria daqueles patriarcas? O que seria de Abraão? O que seria de Noé? O que seria dos profetas se Jesus tivesse recuado a cruz? Provavelmente nós nem sequer existiríamos, nem sequer a Igreja de Cristo estaria viva nesta terra se Jesus não recuasse. Mas graças a Deus que Ele levou a sua missão à frente. Aleluia, glória a Deus. Jesus suportou as maiores humilhações naquela cruz. Quando muitos olhavam para Jesus e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, salva a nós mesmos e a ti. Jesus foi humilhado. Jesus passou por grandes humilhações, desde o momento do seu julgamento até a crucificação, mas Ele não olhou para trás. De uma maneira, Ele disse: eu levo, porque esta é a minha missão, para salvar aqueles que são perdidos do pecado. Jesus, ao clamar: Eli, Eli sabachthani, Deus meu, por que me separaste? A ira de Deus estava sobre a vida do seu filho, porque naquele exato momento ele estava traindo para si o pecado de toda a humanidade. Ele estava traindo para o seu corpo o meu pecado, os nossos pecados, mesmo ainda que nós ainda não éramos nascidos, mas ele estava trazendo o pecado de nós todos para si. Por isso que ele se fez maldição, para abençoar-nos com a salvação eterna.
Este é o propósito de Deus na vida de toda a humanidade. Este é o propósito de Jesus para com a sua igreja, em que Ele lavou, redimiu pelo seu sangue o Cordeiro de Deus. Estava sendo molado naquela cruz. Uma morte que ninguém queria passar. Jesus foi asfixiado. Toda vez quando ele puxava o fôlego dos seus pulmões, os seus ossos eram partidos. O seu corpo era como se estivesse sendo puxado, descerrado pela dor que ele estava sentindo. Mas como diz Isaías no capítulo 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído como cordeiro para o matador, mas ele não abriu a sua boca. Por amor de mim, por amor de cada um de nós, ele conquistou a nossa salvação naquela cruz. E o terceiro cálice foi o cálice da rejeição. Os soldados, ao pegar uma esponja com vinagre e misturado com vinho, quando Jesus disse: eu tenho sede, era entorpecente para aliviar a dor que ele estava sentindo. E ele recusou a tomar aquele cálice amargo, porque ele sabia, no momento em que ele tomasse, todos os seus pensamentos, toda a sua mente seria apagada, e a morte de Jesus seria rapidamente. Por isso que ele recusou de tomar o terceiro cálice, o cálice da rejeição, para que todos vissem a sua morte, para que todos vissem que aquele que estava pregado naquela cruz era verdadeiramente o Filho de Deus. E como ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele expirou. Ali ele abaixou a sua cabeça e morreu, dizendo: tudo está consumado. Tudo já foi preparado. Não há mais nenhum sacrifício em que o ser humano possa fazer para chegar aos céus. Não há mais nenhum sacrifício que as pessoas poderão fazer para obter a sua salvação, porque agora a salvação foi posta a todos os homens. Porque ele diz: tudo está preparado. E aí João nos revela, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Portanto, igreja amada do Senhor, Aleluia. que possamos ter a consciência que a morte de Jesus não foi em vão, e nem tampouco ninguém matou Jesus, porque ele vai dizer em João 10: a minha vida eu dou, e se for possível, retorno de novo. Ele tinha todo o poder de tirar sua própria vida e fazer retorná-la de novo, como fez na ressurreição. A vitória de Jesus é a vitória da igreja. Ele não está no túmulo, não está mais pendurado no madeiro, mas agora está à direita do Pai, intercedendo pela sua igreja nesta terra. Que Deus nesta noite nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pastor. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso te espera. A vida inteira não lançou poder por essa era. Por isso espera, Em Deus espera. Que o nosso Deus continue abençoando a vida do pastor Carlos. É uma pessoa que tem sido um amigo, né? Eu tenho desabafado com ele muitas coisas, né? Porque às vezes a gente precisa de um amigo para a gente falar algumas coisas sobre nossa vida, porque muitas vezes precisamos de um conselho. Então não é qualquer pessoa que nós podemos falar. Mas com esse homem aqui, eu tenho falado muitas coisas abertas com ele. E ele foi uma pessoa que me trouxe muitas orientações. E o bom é a gente termos amigos para conversar. Mas lembre-se, não é aquele amigo que você vai dizer uma coisa aqui e amanhã está na boca do povo. Tenha cuidado. Nós temos que escolher pessoas realmente capacitadas para nos ajudar, né? Então que Deus continue abençoando o Senhor, viu? E toda a sua família. Hoje é a primeira de muitas que eu vou precisar do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, igreja. Já são 9 horas em ponto, né? A mensagem estava tão boa que o relógio passa logo, né? Mas eu aprendo toda vez que o meu pastor Carlos chega, eu aprendo alguma coisa, né? E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das luzes, Senhor, aprendemos, Senhor, esta noite, Senhor, através do Teu Filho, Senhor. Meu Deus, o que Tu suportaste naquela cruz, Senhor, chegando, Senhor, até o terceiro cálice, Senhor. Sabemos que foi sofrimento, Senhor. E por isso, Senhor, que nesta noite, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez para conosco, Senhor. Ou seja, a Tua igreja agradece, Senhor. Meu Deus, porque Tu és digno de toda a glória e de todos os louvores, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa. Nos dê livramento, Senhor. Livre de todos os males, Senhor. Abençoa nossa família. Acampa os Teus anjos ao redor de nossa casa, Senhor. Tudo isso eu Te peço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,